espectro político. O Abreu agora falou para vocês como é que se divide o Estado, como é que organiza, mas tem uma parte fundamental agora que ele está falando de eleições, que é qual é a ideologia, essas pessoas que governam, essas pessoas que representam a gente, que a gente vai escolher no domingo agora, e talvez se tiver segundo turno, elas têm uma ideologia por trás, elas são obrigatoriamente participam de um partido político, e esses partidos políticos eles têm uma ideia de sistema, de mundo, de como as coisas funcionam, como as coisas deveriam funcionar, e isso eles passam depois na forma que eles governam. Hoje, às vezes, aqui no Brasil, acaba a gente não tendo uma clareza de o que é esquerda, o que é direita, o que as pessoas defendem. Falam que o Serra é de direita, mas ele está defendendo Bolsa Família, então as pessoas ficam, tá, mas o que está acontecendo? Eu vou tentar dar um panorama para vocês e tentar fugir um pouco do debate tradicional de esquerda-direita, apresentar uma outra perspectiva, para a gente poder compreender o espectro político. E depois, no final, eu vou falar um pouco de Constituição também, que o Abreu falou bem rápido, mas que é importante a gente saber para entender como funciona o país. Então, aquele negócio. O debate tradicional é esquerda e direita. Fala uma pessoa de esquerda, de direita, neoliberal, outra é comunista, socialista. Mas as coisas não são bem assim, elas não são tão simplificadas dessa forma que às vezes a imprensa ou eles tentam polarizar num debate, falam, porque tu é um neoliberal louco, então tu vai querer dar dinheiro para os bancos, e outro fala, não, eu vou tirar dinheiro dos ricos e vou acabar com a propriedade privada e vou dar tudo pro povo. Então isso não é tão simples. O que normalmente se fala? Qual é a questão tradicional? A esquerda dar para todo mundo, é o bem comum, tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Então, tem imagens clássicas, o Che Guevara, agora o Obama, que é aquela coisa de trazer um pouco a esquerda para os Estados Unidos, um país tão liberal, que queria mudar, e algumas mudanças que ele já fez. Mas tem umas coisas, bom, esse pessoal de esquerda também não é tão bom assim, né? Muitas mortes já aconteceram pela defesa dessas ideologias de esquerda, principalmente na Rússia. Então aqui tem alguns números de mortes, eu não vou ficar me alongando. O Mao Tse-tung também, a questão chinesa também é muito forte, de imposição de uma ideologia, e para impor isso, às vezes eles precisam tomar algumas medidas que são questionáveis. Por outro lado, também tem a questão tradicional da direita. Não, direita são os neoliberais, direita querem dar dinheiro para os bancos, os ricos, os pobres não ficam com nada, exploração da mão de obra. Mas também eles têm os problemas dele. Tem o Hitler, a questão nazista, era uma questão de esquerda, ideologia de esquerda e de direita, desculpa, e milhões de mortos. E assim, a gente tem que entender um pouco como funciona isso, sabe? Pessoas diferentes, elas são incluídas na mesma categoria, sabe? O Stalin, o Obama, mas os dois são a mesma coisa. E por outro lado, mesmo o Stalin e o Hitler que eu apresentei ali, eles têm semelhanças. Então, não, um é esquerda, outro é direita, e a gente viu que resultados semelhantes de muitas mortes, de catástrofes às vezes. E tem muitas coisas que às vezes não se encaixam dentro de sou esquerda, sou direita. E a nossa proposta aqui hoje para vocês é apresentar uma visão um pouco mais ampla disso, que é uma visão bidimensional. Agora entra a Gláucia, questão cartesiana aqui. Eu vou só tentar explicar para vocês o que a gente propõe aqui para um debate. Não fomos nós que criamos, foi Nolan, por isso que chama diagrama de Nolan. E ele imaginem um gráfico normal, cartesiano, só que ele só tá girado um pouco assim, 45 graus. Então, um eixo seria liberdade individual, então no canto inferior aqui seria 0, e o outro eixo da esquerda seria liberdade pessoal. Liberdade econômica e liberdade pessoal, desculpa. Então, assim, dentro disso, a gente tenta dividir o que são as ideologias. Porque às vezes tem gente que defende, não, porque o Estado tem que ser forte, porque o Estado tem que dizer às pessoas o que elas podem ou não podem fazer. Mas economicamente, não, deixa a economia solta, deixa fazer o que eles quiserem, deixa os mercados se autorregularem. Por outro lado, tem gente que fala, não, as pessoas têm que ter liberdade de escolher o que elas querem, quer
casamento gay, quer fazer qualquer coisa, a pessoa tem toda a liberdade de escolher. Mas a economia não é bem assim, porque a economia, o mercado ele acaba sendo excludente, então todo mundo tem que participar. Então a ideia é de apresentar, bom, tem a esquerda, tem a direita, mas também tem a questão comunitária, que é o Estado centralizado, então não tem liberdade individual, não tem liberdade econômica e ele centraliza tudo nele. E também tem uma orientação que chamam os neoliberais, às vezes uma nomenclatura um pouco pejorativa, mas são aqueles que defendem que as pessoas podem fazer o que elas querem e que também não tem que regular a economia de uma forma muito clara. E também é interessante frisar que se de um lado a gente coloca a liberdade como um valor, que pode ser dito que existe pouca ou muita liberdade, e a gente trata de liberdade econômica e liberdade individual, por outro lado é bom frisar que quanto mais liberdade, menos as pessoas vão ter segurança nas relações. Então, obviamente, se por um lado eu tenho mais liberdade individual para fazer o que eu quero, eu vou ter menos segurança de que as pessoas ao meu redor vão fazer a mesma coisa que eu. E do ponto de vista econômico, a mesma coisa. Quanto mais liberdade econômica eu vou ter, mais eu deixar o mercado trabalhar sozinho e o Estado intervindo menos, eu vou ter menos segurança nas minhas relações, porque eu vou estar muito menos, um banco pode falir a qualquer hora, enfim, o Estado não vai estar lá sempre para cobrir, passar a mão por cima caso aconteça alguma coisa. Então é bom frisar só que a gente usou liberdade porque a gente consegue ilustrar com a ideia de liberdade de maneira melhor, do 0 ao 10, digamos assim. Só que, por outro lado, entendo que quanto mais liberdade, há menos segurança nas relações. E essa escolha que cabe a cada um de nós para tentar se encaixar dentro de uma ideologia é o que vai fazer. Eu prefiro ter mais segurança, mas ao mesmo tempo eu não vou ter a liberdade de escolher o que eu quero fazer. Então, nesse sentido aqui, que é interessante analisar esse diagrama, analisando sempre pelos dois lados, que cada escolha pressupõe um dever meu, ou a perda de uma chance, de uma liberdade. Então, acho que... Uma pergunta que foi feita na outra palestra que a gente fez é, bom, o que é liberdade pessoal e liberdade econômica? Não é a mesma coisa, liberdade não é uma coisa só. Então, a ideia é a seguinte, nesse eixo, que vai mais para o lado esquerdo, é uma liberdade que defende mais, assim, liberdades cívicas, que chamam. Tipo, usar drogas, casamento gay, esse tipo de liberdade. Né? E a liberdade econômica, assim, bom, eu posso abrir uma empresa de qualquer coisa que eu quiser, eu posso importar um produto da China sem pagar imposto. Então, são tipos de liberdade diferentes. Tem que pagar imposto? Não. Exatamente aqui, eles adiantaram um pouco, que essas questões que o Antônio já falou, então não preciso nem falar muito, que é o que seria cada liberdade. A questão econômica, ele falou, quanto vai ter de imposto, se vai ter imposto, algumas coisas merecem, outras não merecem. A proteção dos valores tradicionais também é importante, essas questões éticas, entra a religião, não, mas pode, as pessoas podem fazer aborto, não pode, quem que escolhe se pode fazer uma coisa ou outra. As pessoas podem casar com uma pessoa só, ou podem ter poligamia, isso é tudo uma regulação, isso tudo são leis que determinam. E as vantagens e desvantagens disso. Quanto mais liberdade, que o Antônio acabou de falar, a liberdade está muito para o indivíduo, muito aquela coisa de meritocracia, então quanto ele mais batalha, mais ele ganha, mas também ele tem menos previsibilidade, ele tem mais risco, menos segurança, e nisso as pessoas conseguem variar mais. Numa sociedade com menos liberdade, o Estado é muito forte também. Mas ele tem segurança, ele tem previsibilidade, ele sabe que aquilo ali vai acontecer, ele sabe que se o Estado, se ele está num país centralizado, com muita centralização, ele sabe que vai ter escola, vai ter saúde, então algumas coisas básicas ele vai ter maior segurança para isso.